Olá, olá, olá. Vamos lá. Esperar o pessoal entrar. Opa, me diz se o áudio tá bom. Dá pra escutar bem. Vou esperar até às 7 horas começar, né? A gente começar conversando. Tá me ouvindo aí, Jéssica? Tá ótimo? Ah, ótimo. Que ótimo que tá ótimo. Vou esperar mais 2 minutinhos a galera entrar aí. E aí... Ah, show. Aí a gente começa a conversar. Falar algumas coisas sobre o mercado de tecnologia. Fala, Leque Leque. Belezinha aí, cara? Vai conseguir ficar um tempo aí com a gente? Opa, tudo bom? Duda, roupas masculinas. Partiu, galera. Mais um minutinho. A gente começa a falar. Vocês podem ir perguntando também aqui, qualquer coisa, tá? Deixa eu aqui. Se o áudio estiver ruim ao longo do tempo, pode ser que o lapela pare de funcionar. Tá baixo? Falo mais alto daí, pode ser? Tá, melhorou agora, Alex? Tá conseguindo ouvir bem? Tá caindo um torozão aqui. Uma chuvarada. Bora, bora! Bora, galera! Se tiver muito baixo, vocês me avisam, que daí eu tiro o lapela e falo pelo microfone do iPhone mesmo ali, tá? Do telefone. Então, pessoal, 7 horas, vambora. Estão falando, tá? Fala, Mutuca. Então, galera, o objetivo hoje dessa live é falar, né, sobre como é que é o mercado de tecnologia, quais são as opções que tu tem para trabalhar lá dentro, qual é a média salarial, o que tu precisa, quais as habilidades que tu precisa ter, quais são as áreas que existem, né? Porque é um mercado que está muito, muito em alta, né? Então é uma galera que é um mercado que está muito aquecido, né? Até teve algumas demissões em massa recentemente, né? Dentro do Google, Spotify, Amazon, mas ainda assim ainda tem muita, muita vaga disponível, né? Então aí só esses últimos dias aí, 4, 5 dias, eu recebi umas 5 ofertas, tá? De trabalho, de recrutadoras vindo atrás. Então, assim, é um mercado que tem muitas possibilidades, tem uma barreira baixa de entrada, porque na verdade tem falta de profissionais no mercado. Eu vou secar minha testa de vez em quando, que está muito quente aqui, mas é isso aí. Tem falta de profissionais no mercado, tem muita vaga, tá? Muita vaga sobrando, digamos assim, né? De profissionais qualificados. Então, assim, a ideia é elucidar, né? Para quem tiver interesse, para quem sabe alguém que queira, a gente ir conversando sobre isso e você também pode ir me perguntando e tudo mais. Aqui não tem problema nenhum. Então, vamos lá, galera. Seguinte, a principal dúvida que eu sempre vejo é que o pessoal acha que para trabalhar com tecnologia tem que ser um cara super inteligente, tem que saber programar, por exemplo, ou tem que ser um nerdão. Na verdade, não é bem assim, tá? Existem algumas áreas dentro do mercado de tecnologia, porque quando a gente fala tecnologia, a gente fala de uma coisa bem ampla, né? Então, tem a área de desenvolvimento, de fato, desenvolvimento de software, tem a área de administração de redes de computador, nesse caso não precisa programar, tem suporte técnico, tem pessoas que montam infraestrutura de servidores, por exemplo, montam os computadores, isso também é mercado de tecnologia. Dentro do mercado de tecnologia tem gerente de projetos, por exemplo,
tem coisa que a gente chama de PO, né, Product Owner, que são pessoas que entendem muito de um negócio e ajudam a equipe a montar um software ou montar uma solução. Então esse cara está trabalhando com tecnologia, mas ao mesmo tempo ele não é um cara da tech, né? Ele não é um desenvolvedor, ele só é um cara que conhece muito de um assunto. Né? Vou dar um exemplo. Um médico que está desenvolvendo um software, uma solução para a área médica, para a área da saúde. Né? Então alguém que entende de economia, fazendo um sistema de ERP, né? Alguém que entende de gestão de empresas, fazendo um sistema que ajude a aumentar o faturamento de uma empresa, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então esse tipo de profissional, ele também tem espaço em muitas startups, tem espaço dentro de empresas de tecnologia, mesmo não sendo tech, porque é um cara que conhece muito de um assunto. Né? Ele é um Product Owner. Então, assim, existe né, uma gama de possibilidades para quem quer estar no meio. Né? Obviamente, quanto mais técnico tu for, maior é a tua remuneração. Isso é fato. Mas mesmo em cargos iniciais dentro da tecnologia, ainda está bem acima do mercado. Tá? Então a gente vai falar isso ao longo da live também, mais para frente eu vou falar um pouco sobre esses patamares salariais, de que é uma bolha, tá? O mercado de tecnologia é uma bolha. A galera que vive ali dentro, às vezes, reclama, né, da quantidade de trabalho, ou reclama da remuneração, porque ele está vivendo uma outra realidade, sendo que se ele sair daquela bolha e olhar para outras áreas, ele vai ver que está muito privilegiado. Tá? Então tem isso. Mas enfim, qual é a primeira coisa que eu quero falar, gente? Eu falei dessas áreas, né, da tecnologia. Dentro destas áreas, ainda existem várias outras. Né? Então vamos pegar assim, desenvolvimento de software, que é a área que eu atuo. Né? Para quem não sabe, eu sou arquiteto de software, né? Comecei como... Enfim, a gente vai falar sobre os cargos aí, mas eu sou arquiteto de software, arquiteto de pré-vendas também. Né? O que quer dizer isso? É alguém que também sabe vender software, também trabalha nessa parte de comercial e vendas. Então, assim, eu tenho aí há 15 anos de experiência já nesse mercado. Então, comecei um tempão atrás lá. Antes disso, há 15 anos, só com desenvolvimento. Né? Antes eu já dava manutenção em computadores, né? Fazia formatação, essas coisas básicas, tipo suporte. Trabalhei com helpdesk também na Santa Casa. Então, ainda não mexia com programação de software nesse período. Eu trabalhava com suporte técnico. Né? Então, eu comecei a contar meu tempo de desenvolvimento depois de tudo isso. Então, 15 anos só de desenvolvimento e mais aí uns 3 anos com suporte técnico e tudo mais. Então, eu estou nesse mercado já faz um tempo. Então, eu já vi vários movimentos já acontecendo de subida, de descida. Né? Aprendi como que as coisas funcionam nesse mercado, que não muda muito em relação a outros, né? Mas vamos lá. Então, eu posso falar mais especificamente da área que eu atuo, que é desenvolvimento de software. Então, hoje, dentro de desenvolvimento de software, ainda existe uma gama, né, de posições onde que tu nem precisa saber programar. Vamos lá. Segurança da informação, compliance, que chamo também, que é a questão de segurança contra fraudes, né, fintechs, empresas de tipo iFood, tipo Uber, todas essas empresas que têm como core, né, a tecnologia, eles acabam tendo que ter uma área de compliance, que são pessoas que ficam só evitando fraude, pensando, pesquisando e passando para a equipe técnica quais são as fraudes que estão acontecendo e a galera da tecnologia, né, os techs, vão desenvolver soluções ali para resolver essa questão, né, daquela fraude que pode estar acontecendo. Então, assim, existe a compliance, gerência de projetos, tem o próprio Product Owner, existe um cara que é o testador, né, que chama de qualidade de software. Então, é um cara que ele testa o que foi desenvolvido pela equipe de programação. Geralmente, essas duas equipes não se dão muito bem, né, porque o programador vai lá e cria, e o testador vai lá e testa e acha problemas, né, e aí gera um estresse. Então, assim, nessa parte de qualidade de teste de software, por exemplo, tu não precisa saber programar. Né? Precisa entender como as coisas funcionam e aprender como usar as ferramentas para fazer os testes. Então, se eu souber programar, eu vou testar melhor? Sim, vai testar melhor. Vai conseguir se comunicar melhor. Mas é uma obrigação? Não, não é uma obrigação. Não precisa saber programar, só precisa saber como as coisas funcionam.
como é que uma linguagem de programação funciona, como é que é o ambiente de desenvolvimento, essas coisas básicas para tu poder criar tua stack de teste, como se chama. Então isso é só um caso. Existem equipes inteiras, gigantes, quase tão grande quanto a equipe de programação, somente para garantir a qualidade daquele software. Então é teste de erro, de login, teste de invasão, teste de desempenho. Então assim, existem N testes que precisam ser feitos, cobertura de código que chama também, né? Para poder garantir, né? Imagina um software de alto uso, por exemplo, o Netflix, né? Ou então um aplicativo de banco. Um aplicativo de banco, cara, precisa ser muito, muito, muito seguro e estável. Então, se ele ficar alguns segundos fora do ar, já prejudica muitas pessoas. Se alguém consegue invadir tua conta no banco, por exemplo, também é bem complicado. Então, a equipe de teste, né, de qualidade de software, nem teste, né, qualidade de software, dentro da qualidade de software existem testes e outras coisas. Trabalha, por exemplo, junto com a equipe de compliance para fazer com que tudo funcione da melhor maneira possível. E aí, encontrando falhas, né, e tudo mais, ele vai passar para a equipe de desenvolvimento responsável para solucionar aqueles problemas. Então, veja, até agora eu nem falei de programação, não falei de linguagem de programação, não falei de nada além disso. Antes disso, esse software que é desenvolvido, ele precisa estar em algum lugar, né? Ele precisa estar disponível na internet em algum lugar. Aí que vem uma outra área, que é a administração de redes. Então eu preciso, vamos lá, criar uma rede Wi-Fi, configurar computadores para se comunicar entre si. Isso, a questão é administração de redes. Dentro de administração de redes, existe o conceito de nuvem, que eu nem vou falar muito aqui, mas o cara pode se especializar na nuvem, ele pode se especializar no on-premise, que não é nuvem, e se tornar um Ops, né? Então, Operations. Então, o cara de Ops, que antigamente era o cara que era chamado de administrador de redes, o cara do Ops, ele vai configurar um servidor, ele vai garantir a segurança daquele servidor, então ele vai criar a conexão entre os servidores, todas essas redes, beleza? Então esse é um cara que chama de Ops, administrador de redes. Esse cara também não precisa saber programar, ele só precisa saber como o servidor funciona, como configurar as coisas lá dentro, né? Então não precisa, é um cara que, se ele souber, melhor, mas já aí, vamos. Eu não sou bom em lógica, não sou bom programador. Tu também ainda pode trabalhar no mercado de tecnologia e ser muito bem remunerado, que é o Ops. Isso eu já falei, Me avisa quando voltar melhor, ao normal. Voltou? Voltou o áudio? Voltou? Perfeito. Tá me escutando bem? Tá, perfeito. Show de bola. Tá, show. Então, bom, eu não sei até onde vocês escutaram, começou a travar, né? Que esse lapela me sacaneia às vezes. Mas enfim, dentro da... Eu estava falando que as informações têm que ficar armazenadas em algum lugar, tá? Então, quais são esses lugares? A gente chama de banco de dados, né? De uma forma simplista. Existe uma infinidade, né? Uma quantidade grande de tipos de banco de dados, de nomes, enfim, empresas. Mas o que eu quero dizer? Esse tipo de informação, às vezes é em grande escala, né? Milhões de dados por segundo, muitas informações, isso tem que estar bem organizado, de uma maneira que o sistema consiga pegar essas informações de uma maneira muito rápida, né? E resiliente. Então, assim, o cara que é responsável por cuidar dos bancos de dados também é um DBA, que chama, né? Então, Database Administrator, né? Então, é um cara que cuida da base de dados, ele é um cara especialista nisso. Ele não precisa saber programar também, ele é só um cara, ele vai conhecer muito profundamente como estruturar esses dados, como organizar isso, como otimizar todo o processo de busca de informações.
ele vai ter que executar queries, que a gente chama, né, que são consultas dentro do banco de dados. Tem um negócio do meu olho aqui. Então, assim, vamos lá. Já falei de programador, já falei de administrador de redes, né, o Ops, já falei do DBA, que é o cara que administra o banco de dados. E aí existe um cara, por exemplo, que chama DevOps, que é o cara que programa e também sabe mexer no servidor. Então essa é uma área que existe, que é muito forte, que é uma tendência, tá? Então dificilmente hoje as empresas estão dando preferência para quem é DevOps. Por quê? Para o processo ser mais rápido. Então digamos que eu sou um programador que estou desenvolvendo uma solução, lá um software, e eu preciso colocar isso lá num servidor de uma forma rápida, só para testar alguma coisa ou outra. Se eu sou um cara que eu não entendo nada de servidor, eu vou ter que pedir para quem é responsável. Essa pessoa vai botar lá numa fila de tarefas, vai executar e eu vou ficar ocioso esperando esse tempo. Então o cara o DevOps, ele consegue ir lá e configurar isso de uma maneira simples, rápida para testar. Ah, mas esse cara, DevOps, vai ficar responsável pelo servidor? Não. Tá? Ele é só um cara que vai conseguir fazer coisas simplistas, mas para botar em produção, que a gente chama, que é quando de fato está rodando o software, que as coisas estão funcionando, existe um cara especialista para isso, né? Um cara que é só de Ops mesmo, que vai gerenciar esse processo. Beleza? Então assim, até essa live aqui eu acho que nem vai ter 1 hora, tá? Eu resolvi fazer ela mais curta mesmo, porque muitas pessoas estão vindo me perguntar, cara, mas eu quero entrar no mercado de tecnologia, eu vi que está crescendo demais, eu vi que paga super bem, como é que eu faço? Eu não sei programar, eu não tenho lógica de programação, eu não sou um nerd. Estou te dando aqui várias opções, né, de caminhos que podem ser seguidos, certo? Vamos lá, seguindo as informações aqui. Dentro do mercado de desenvolvimento de software, tá, existem ainda algumas áreas que dá para se subdividir. Tá? Então, tu pode ter um cara que desenvolve para aplicativos, tá? Mobile, tem gente que fala mobile, então depende de qual região dos Estados Unidos você está falando. Eu falo mobile, tá? Então, tu pode ser um desenvolvedor mobile, que desenvolve aplicativos. Pode ser um cara que desenvolve front-end, tá? Que é só a parte visual ali do site, a parte que o navegador processa toda ali. Pode ser um cara desenvolvedor back-end, que é um cara que faz a parte onde a gente não enxerga do que está acontecendo, é o que fica lá no servidor, é o que conecta com o banco de dados, é que processa as informações. Então, um cara back-end. Pode ser um cara full stack, tá? Que faz os dois, trabalha tanto front-end quanto back-end. Então, só aí tem algumas funções que tu pode executar. E dentro dessas funções, tá, existem níveis de senioridade, que a gente chama. Então, o que o cara sabe fazer, qual é a proficiência dele, e muito disso a gente, influencia na tua remuneração, na tua posição dentro da empresa. Então vamos lá. O cara pode começar, vamos falar do mercado de programação, tá? Que é o que eu mais conheço e que eu tô todo dia. Ele pode começar como estagiário. Tá? O que é um estagiário? O estagiário é o que ajuda alguém a fazer algo. Então ele vai estar ali. A gente pode comparar a construção de um software como se fosse uma construção de uma casa, né? Então vamos lá, o estagiário, ele vai ser um peão que está começando agora e ele vai ajudar. O pedreiro vai estar lá fazendo a massa, ele vai lá, vai pegar água, vai trazer, ele vai encher o carrinho de areia, vai entregar lá. É o que o estagiário vai fazer num ambiente de programação, de desenvolvimento. Ele vai ajudar o desenvolvedor a fazer alguma coisa, auxiliar. Depois disso, ele passa a ser um desenvolvedor júnior. O que é um júnior? É um cara que, o estagiário, ele ajuda alguém a fazer e o júnior faz com ajuda. Tá? Então, o cara que é programador júnior, ele já tem um conhecimento, ele já sabe como as coisas funcionam, tem uma ideia, né? Ele já entende a língua, mas ele não tem experiência, ele não rodou ainda no mercado, ele não desenvolveu muitas coisas. Então, ele vai precisar de supervisão. Ele vai precisar de alguém mais sênior que ele para estar acompanhando o processo ali de desenvolvimento, para tirar dúvidas e dar os melhores caminhos, né, de como fazer as coisas. Depois que, legal, já trabalhei um tempo com júnior, já consigo fazer algumas coisas, tu passa para ser pleno. O que é um desenvolvedor pleno? É alguém que faz sozinho. Vamos lá, o estagiário ajuda alguém a fazer,
o júnior faz com ajuda, o pleno faz sozinho. Então, o desenvolvedor pleno vai dar uma tarefa para ele fazer, ele vai pegar, vai baixar a cabeça e vai executar o plano. Tá? Dá para dizer que o pleno é o pedreiro, de fato, né? É o cara que tá botando a mão na massa, tá? Levanta essa parede aqui. Ele vai lá e vai levantar a parede da maneira que foi especificada. Ele não especifica, ele não diz como a parede deve ser. Ele simplesmente faz o que foi solicitado para ele. Isso é um desenvolvedor pleno, tá? Já o desenvolvedor sênior, tá? É um cara que ele faz ensinando, beleza? De fato, o pedreiro mais antigo da obra ali. É um cara que já fez algumas obras, já entende o que pode dar errado, o que não pode dar errado, e consegue orientar os outros colegas a seguir o melhor caminho. Então ele vai dizer, cara, não faz desse jeito aqui que essa parede vai cair, lá, ou então primeiro faz esse item aqui, depois isso aqui, para agilizar o trabalho. Então o cara que é sênior, tá, ele faz ajudando, ele faz ensinando, desculpa. Tá? Vamos lá, estagiário, tá? É o cara que ajuda a fazer, o júnior faz com ajuda, o pleno faz sozinho e o sênior faz ensinando. Dentro de um time, né, pode ter várias estruturas de hierarquia, mas o que acontece? Ainda tem um item acima, que seria um tech lead, tá? É o cara que é a referência técnica do time, é ele que é o responsável por garantir que tudo tecnicamente saia como foi pensado. Alguém pensou como tudo deveria acontecer e é ele que vai fazer isso. Seria o mestre de obra lá da obra. Tá? Então o cara recebeu uma especificação, essa parede tem que ser de tantos metros de altura, com tantos materiais ali, tal tipo de material, tal tipo de técnica que vai ser usado para levantar isso daí, essa estrutura elétrica e tudo mais. E o tech lead, né, que seria o mestre de obra, vai pegar e vai garantir que o time esteja cumprindo com todas esses detalhes técnicos, né, de que foi definido. Bom, aí ainda assim, em uma outra estrutura mais acima, existe o cara que é o arquiteto de software, tá? Que é a especificação é bem parecida com o que é nesse meu exemplo da obra, né? O arquiteto, o que ele faz? Ele pensa em como tudo tem que ser feito. Qual é a estrutura que vai ser utilizada, quais são os padrões de desenvolvimento, quais técnicas vão ser utilizadas, da mesma maneira que um arquiteto faz numa obra, né? Ele pensa em como no geral vai ser feito e passa lá pro mestre de obras, ou tech lead, para, cara, isso aqui tem que ser assim, desse jeito, dessa maneira. Então o arquiteto, ele geralmente é um cara mais sênior, que tem uma visão mais ampla das coisas, é uma pessoa que consegue ver de forma sistemática mais ampla. Então ele pensa em toda a solução. Tá? Então, por exemplo, no meu caso, eu sou um arquiteto de soluções. Alguém, uma empresa, enfim, alguém vai chegar até mim e dizer, cara, preciso de um sistema que faça tal coisa, ou eu preciso que o meu sistema resolva tal problema. Eu vou lá, vou pensar na melhor solução técnica para isso acontecer e vou passar para o time. Vou montar um desenho, vou montar um fluxograma, vou pensar tecnicamente, vou criar uma POC, né, que se chama prova de conceito, e vou passar para o time, tech lead, para a galera, dizendo, olha, é assim que vai funcionar. Tá? Então é um cara mais sênior, é um cara que já consegue desenrolar. Geralmente o arquiteto de software, ele tem também um conhecimento mais amplo de várias tecnologias, né? Principalmente o arquiteto de soluções, para ele conseguir pensar na melhor solução, né? Tem que estudar muito? Tem que saber várias ferramentas, como eu postei outro dia, né? Para quem só tem um martelo, qualquer problema vira prego. Então, sabendo várias tecnologias, tu consegue pensar nas melhores soluções. Beleza? E aí, ainda acima do arquiteto de software, existem as posições que são estratégicas, né? Que são os que chamam de C-levels ou heads. Então, o cara que é um head, ele pensa na gestão do projeto, ele pensa em para que lado que tem que ir, onde que ele quer, quais são as métricas, se está dando lucro, se não está dando lucro. Né? Então, aí a estrutura pode ser infinita para cima, né? Então, dependendo da empresa, dependendo do lugar. Então, eu até falei errado, são os heads, né? São heads de posições ali de cada projeto ou de cada produto, enfim, é um cara estratégico. E acima disso tem os que a gente chama de C-levels, que são CEO, CTO, CIO, tem vários de tudo, né? Então o CTO geralmente é o cara que é tipo um vice-presidente de tecnologia, o CEO ele é um vice-presidente ou um presidente às vezes executivo.
Então esses caras são C-levels. Beleza? Então tem todo uma escada, um caminho para ser seguido. Ah, mas para eu ganhar super bem, eu preciso ser um head, eu preciso ser um C-level? Não. Tá? Tu pode simplesmente ser um cara muito especialista em alguma coisa e ganhar muita grana, por exemplo, como um tech lead. São estruturas, apesar de existir uma hierarquia, isso não se refere exatamente na remuneração, né, da pessoa, mas muito mais do anseio do que ela quer fazer da vida dela do que na grana em si. Beleza? Eu só vou ter mais um tópico aqui, se tiver alguma dúvida você pode ir falando. E aí eu já vou encerrando por aqui também, não vou ficar fazendo uma live super longa. É mais mesmo para deixar ser registrado, tirar algumas dúvidas de quem quiser, né, tiver curiosidade e vontade de entrar nesse meio que é o mercado. Vamos lá. Remuneração. Gente, o mercado de TI ele tem 3 formas de contratação. Tá? Tu pode ser CLT, normal, carteira assinada, simplesinho ali, tranquilo, padrão. Pode ser um cara que é PJ, pessoa jurídica. Então tu tem uma empresa e a outra empresa te contrata, é um negócio de empresa para empresa, e aí tu não tem benefícios, digamos assim, né? Tu controla tudo, emite nota fiscal, paga imposto, tudo é contigo. Né? E tu pode ser cooperado, isso tem um pouco menos. Assim, existem algumas cooperativas de tecnologia que algumas empresas te contratam como cooperado. É uma coisa meio estranha, é bem interessante, tu paga pouquíssimo imposto. Né? Acho que a última vez que eu fui cooperado, paguei acho que 2% de imposto por mês, era muito pouco mesmo. Então tem essas 3 formas de contratação. Hoje eu sou PJ, optei por isso porque existe uma liquidez muito maior. Quando tu chega num nível de cargo, tá? De experiência, não se torna competitivo para as empresas te contratar como CLT, porque tu chega numa remuneração que fica muito caro, né? Porque se fizer um cálculo muito de padeiro, aí CLT custa o dobro do que um PJ, por exemplo. Então se o cara vai te pagar R$2.000 como CLT, na verdade ele vai estar gastando 4.000, né? Sendo que ele poderia te dar esses 4.000 como PJ e tu se virar com os teus impostos e o que tu achar melhor. Então vai muito de como é que tu quer, como é que tu lida com o teu dinheiro, das situações aí, tá? Então se eu sou um cara que consigo guardar grana, pagar os meus impostos normal, então o PJ é interessante. Se eu sou um cara que não sou muito organizado com isso, preciso que o governo cuide disso pra mim, então eu vou lá, vou ser CLT, porque assim, estabilidade neste mercado não faz muita diferença se é CLT ou PJ, tá, gente? Acaba que é um mercado bem estável, então dificilmente tem, sim, agora rolou, né, demissões em massa e tudo mais, mas é bem comum isso, tá? Geralmente quem é bom vai ficar no mercado, então não importa muito se vai ser CLT ou PJ. E as empresas de tecnologia, de forma geral, têm grana, então não vai ser CLT ou PJ que vai impedir deles te demitirem caso for necessário, tá? Então é mais uma questão de pessoal mesmo, assim, de como é que tu te organiza nas coisas. Mas, falando de números, tá, gente? Depende, antigamente tinha muita diferença de números por região, né? Então, quem trabalhava em São Paulo ganhava mais do que ganha aqui no Sul, ou quem era do Nordeste ganhava metade do que ganhava em São Paulo, porque tinha muito essa questão do presencial. Precisava ir até a empresa, sentar lá no computador e trabalhar lá. Então, isso dificultava muita coisa. Agora, com essa evolução do trabalho remoto, que tu pode trabalhar de qualquer lugar, deu uma nivelada, tá? Isso na questão de valores. Então vamos lá, o cara que é estagiário, tá? Começou, tá estudando, vai estagiar numa empresa, esse cara vai ganhar uma bolsa aí por volta de R$1.000, R$1.200, tá? Como estagiário, talvez um pouco menos, tá? Porque o estagiário realmente ganha menos. Agora, ele já atingiu um nível de proeficiência no desenvolvimento. Ele já consegue estar engajado, assim, entregar numa equipe. Que ele é júnior. Outra coisa, gente. E as linguagens de programação também influenciam no valor que tu vai receber, tá? Então, existem linguagens que pagam mais, existem linguagens que pagam menos, tá? E o que influencia isso? Complexidade, né? A complexidade que essa linguagem oferece para ser desenvolvida, ou demanda. Então, por exemplo, tem linguagens que poucas pessoas sabem e tem demanda no mercado. Então, essa galera vai receber mais, porque tem pouca pessoa, né? Oferta e demanda. E tem linguagens que tem muita demanda, tem bastante gente, mas ela é uma linguagem complexa. Java, por exemplo. A linguagem Java exige muito estudo, exige detalhezinhos. Então, tu vai receber mais por ser um programador Java do que um programador PHP, por exemplo, que é outra linguagem de programação. Que, na teoria, é mais simples, tá?
Então vamos lá. Vamos considerar aqui um programador JavaScript, mas não precisa saber qual é a linguagem, só para a gente ter um patamar aqui. Um programador júnior, tá? JavaScript, ele consegue, uma empresa pequena, começar ganhando uns R$1.500. Tá? Bom, aí, isso que dá são 6, 7 meses de estudo, puxado, tá? Tu consegue isso, tu consegue se dedicar e tu consegue até mais, tá, gente? Depende muito, porque, como eu falei, o mercado ele é muito variável, vai depender de como é que tu consegue se vender, das tuas conexões, da velocidade que tu consegue aprender. Né? Por exemplo, se tu sou um cara que tiver experiência fazendo freelance, fazendo projetos próprios ou vendendo software, vai conseguir crescer muito mais rápido do que se tu tentar pelas vias comuns, entrar numa empresa como júnior, e aí então começar lá o teu primeiro emprego. Mas vamos lá. Um júnior ali começa ganhando uns 1.500, R$2.000, dependendo da empresa, tá? E aí, cara, do júnior pro pleno, tu pode até duplicar o teu salário. Existem plenos aí ganhando na faixa de R$4.000, tá? 4.500. Um sênior já consegue na faixa de 6 a R$10.000, um programador sênior, entendeu? E aí, conforme tu vai crescendo na carreira, se especializando em algumas outras tecnologias e tudo mais, tu consegue aumentar o teu salário de uma maneira até bem agressiva, tá, gente? E o legal desse mercado é o seguinte, existe muita competição entre empresas, né? Então, tu pode estar numa empresa aqui e a outra empresa está precisando de alguém com as tuas qualificações. Ela vai lá, ela é agressiva, ela vai te oferecer um aumento, ela vai te dar vantagens para te tirar de lá. Isso até fez com que os salários fossem aumentando muito, né? Talvez esse é um dos motivos dessas demissões em massas, assim, que a galera, que as empresas estão executando, que é para poder nivelar um pouco melhor o mercado. Né? Então, eu falei de números, cara, eu falei realmente muito por cima, tá? Existem muitas variáveis. Um tempo atrás, lá o primo rico falou, com 6 meses já consegue ganhar R$6.000. Ele não falou uma mentira. Realmente, de fato, é possível. Mas depende muito de algumas variáveis, de quanto que tu está disposto a estudar, o quanto que tu tem velocidade de aprender, de quais conexões que tu realizar, de quanto que tu consegue vender mesmo a tua ideia, te vender. Então, existem várias coisas que podem influenciar isso. Mas, assim, é um mercado muito agressivo, tem déficit de vaga, gente, tem muito déficit, principalmente para essas posições mais operacionais, digamos assim, questão de programador pleno, por exemplo, existe realmente muita vaga e é uma possibilidade e é uma realidade para quem quer migrar, né? Tô na minha área e quero ir para outra. Tu consegue fazer isso gradativamente, tu consegue estudar, tirar tuas certificações e sem falar que enquanto tu estiver trabalhando no mercado de programação, tu ainda consegue fazer mais grana trabalhando mais horas, né? Então, eu vendo um freela, desenvolvo um site para alguém, desenvolvo um aplicativo para alguém. Então, de uma maneira bem rápida, tu consegue levantar grana, certo? Existem sites só de freelance, tu consegue botar teu cadastro lá e pegar pessoas que estão precisando. Às vezes é um trabalho rápido ali, uma questão de uma semana trabalhando, faz ali R$1.000, R$1.500, né? Dentro da bolha de dev, tem muita gente que vai dizer que isso é pouco, né? Mas fora da bolha, que eu sou um cara que tento furar a bolha o tempo inteiro, né? Eu sei que isso é um valor alto para pessoas que trabalham às vezes o mês inteiro e não ganham isso, né? Ou tem que bater meta e tal, trabalhar 12 horas por dia para ganhar lá R$2.500 no final do mês, com o patrão ali pisando na tua cabeça e tu sendo alguém substituível, certo? No mercado de tecnologia, os recrutadores correm atrás de ti. Um dia eu vou fazer isso, não sei se eu posso também, né? Mas eu vou printar, vou gravar ali as coisas que me chamam lá no LinkedIn, que é a rede profissional, né? De gente chamando, proposta, porque eles correm atrás, porque precisa, né? Profissionais qualificados sempre tem posição, sempre tem espaço. Mas é isso, gente. Eu acho que eu falei bastante, falei tudo as principais dúvidas que surgiram quando eu botei a caixinha lá de dúvidas. Eu queria convidar todo mundo que... Bom, as várias pessoas já saíram, mas vai ficar gravado aqui. No dia 5, no próximo, sem ser esse final de semana, no outro, eu vou dar um super aulão, vou dar um workshop sobre o mercado de tecnologia. Então, todas essas coisas que eu falei, que eu vou entrar mais a fundo, vão ser 4 horas de aula, com exemplos, eu vou mostrar as vagas que existem, vou mostrar todo o caminho, tudo que tu precisa saber para conseguir ir para o mercado de programação, basicamente, né? Então, eu vou dar todo o caminho das pedras para quem estiver interessado. Então, se sabe alguém que
tem vontade de entrar no mercado de tecnologia, ou tu tem muita curiosidade de saber como as coisas funcionam, logo que acabar essa live aqui eu vou postar aqui no Instagram, tá, gente? E o convite e tudo mais pra galera entrar pro grupo, e aí lá eu mando o link da aula no dia, tá? Então convidem todo mundo que tiver interesse. É bem legal, e é um mercado que só cresce o tempo inteiro, gente. Então, por exemplo, eu tive alguns privilégios. A pandemia praticamente não me afetou. Eu pude trabalhar em casa, né? Inclusive eu fui promovido, troquei de empresa nesse período de pandemia. Então é um mercado muito, muito aquecido e é muito interessante. Tem suas dificuldades? Tem. Mas acho que vale muito a pena estudar sobre isso, entender como que tudo funciona, para então ver se faz sentido para ti. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Até mais. Valeu!